Próximo passo que a gente deu foi avaliar se o vírus ele replica mais dentro dessa célula. Então o que a gente está mostrando nessa imagem aqui é uma imagem de fluorescência onde a gente marcou o vírus em vermelho. Essa primeira imagem nós temos as células dos bebês não afetados, então nós temos uma marcação bem leve dentro dessas células. Isso aqui é o final do experimento, então você vê que tem bastante célula, a célula está bem populosa nessa imagem. É o que está em vermelho é vírus, então é mesmo tempo de exposição, mesmas condições, e a gente observa isso, a gente fotografou as células e a gente encontrou isso. Agora, quando a gente foi olhar para os bebês afetados, que a gente levou um susto, né? Porque a gente observou isso daqui. As células dos bebês afetados, elas têm uma marcação muito positiva para o Zika, o que indica que tem bastante Zika dentro das células, ou seja, as células estão muito mais infectadas nesses indivíduos, o que corrobora com a hipótese de que esse vírus replica muito mais eficientemente, ou mais eficientemente nessas células. E aqui também a gente pode reparar que ao final do processo, o que corrobora com o que a gente observou na proliferação celular, a gente tem menos células no final do processo, ou seja, o vírus replica mais e diminui a proliferação dessas células nos bebês afetados. Então há uma discrepância muito grande entre os indivíduos. Os indivíduos afetados, eles têm muito mais Zika dentro deles, expostos às mesmas condições. Nesse estudo a gente optou por utilizar uma carga de infecção inicial baixa, porque se existisse diferenças, a gente imaginou que essas diferenças seriam sutis. Então se a gente põe muito vírus, a gente pode não observar muita diferença. E foi exatamente isso que a gente observou. Numa quantidade de vírus inicial baixa, aí que as discrepâncias aparecem. Então os afetados sempre marcam mais, produzem mais. É como se o maquinário daquela célula favorecesse a replicação daquele vírus. A nossa próxima pergunta foi fazer a análise de expressão gênica através de RNA-seq, que foi realizada em parceria com o professor Sérgio Verjovem, do Instituto Butantan. Aqui nessa imagem, nós estamos mostrando os genes diferencialmente expressos, aqueles que têm uma diferença entre os indivíduos. E é interessante mostrar que, por análise estatística, o perfil de expressão gênica dos indivíduos não afetados, ele se agrupa e se separa dos indivíduos afetados, o que mostra que nós temos um padrão distinto de expressão gênica entre esses dois grupos, os indivíduos afetados e os indivíduos não afetados. Então, se nós olharmos, tamparmos daqui, esse grupo daqui tem um perfil que torna esses indivíduos mais próximos entre si, que são justamente os indivíduos afetados. Diferente dos irmãos, que são os indivíduos não afetados. Então existe um padrão de expressão gênica que diferencia esses dois grupos. Em vermelho nós temos a cor mais quente, quer dizer uma maior expressão gênica. A cor mais fria, uma menor expressão gênica. Esse gráfico aqui mostra a ontologia, né, a função de cada gene, e dentre esses genes, qual que é a função que mais se sobressai. E quando a gente foi olhar a função desses genes, nós observamos que esses genes, eles são importantes, eles participam do que a gente chama de regionalização, que é uma etapa do desenvolvimento neural muito importante que determina justamente o crescimento da região lateral, cortical do nosso cérebro. Então a gente foi olhar as enzimas da via do mTOR, se elas estariam algumas diferencialmente ativadas ou não. E a gente encontrou essa TSC2, que é uma enzima muito conhecida, uma proteína muito conhecida na via de mTOR, e que ela estava realmente mais ativa nos indivíduos afetados. Uma diferença bem pequena, mas existe, assim, é estatisticamente significativo. Então quando a gente inibe a atividade de mTOR, produz mais vírus. E o mais interessante é que nos indivíduos que são não afetados, quando a gente inibe a atividade da via de mTOR, ele fica igual à atividade basal dos indivíduos afetados, o que mostra que os indivíduos afetados eles têm uma atividade já basal, ou seja, antes do vírus, mais inibida dessa via.